Considerando o início da vida, os primeiros 6 meses de vida, nós devemos, então, oferecer para a criança o aleitamento materno exclusivo. Essa é a recomendação adequada. Porém, o aleitamento materno exclusivo, ele depende de fatores físicos e emocionais para gerar a produção de leite adequada para essa criança. Então, ela é determinada pela ação hormonal desde a gestação e é intensificada quando o aleitamento ocorre de forma adequada. Muitas mães vão procurar o atendimento nutricional, não estão parando de... O leite está fraco, o leite não está saindo, a mama está dolorida e estão muito cansadas, então o leite vai parando de sair mesmo. Então eu gosto muito que o companheiro esteja presente na consulta, né? Ali a gente dá uma dica, olha, a mamãe precisa descansar pelo menos 1 hora por dia, durante o dia, para ela conseguir produzir o leite na quantidade adequada, a criança vai ficar mais tranquila, vai chorar menos. Isso gera uma produção de leite que é suficiente para o bebê se alimentar. O que é fisiológico no primeiro ano de vida, então? Após o nascimento, é normal que a criança perca em torno de 5 a 10% do seu peso, dá em torno de 200 a 300 gramas do seu peso inicial. Com 8 a 10 dias, essa criança já recupera o seu peso ao nascer. Então, no primeiro ano de vida, a criança ela deve ganhar 20 gramas por dia, no mínimo, e a partir daí até o primeiro ano, 15 gramas por dia, no mínimo. No primeiro ano de vida, a criança vai crescer 25 centímetros. Como ela nasce em torno de 50 centímetros, ela adquire uma estatura final média de 75 centímetros, que é um aumento de 55% em relação à sua estatura de nascimento. É um aumento muito importante. Até os 2 anos de idade, o crescimento ele é reflexo das condições de nascimento, né, da gestação e também de nutrição, que são os aspectos ambientais. A partir daí, o potencial genético vai se revelar mais, vai ter uma importância maior sobre o crescimento da criança. O desenvolvimento da criança ele é muito acelerado, então, nesses primeiros 6 meses de vida, e para receber estímulos ambientais adequados também. Porque vai acontecer uma maturação progressiva do sistema nervoso central, num organismo que esteja com equilíbrio ácido básico, nutricional, metabólico e também de efetores, cordas vocais, estrutura óssea, musculatura. É importante que o estímulo ele seja dado da maneira correta e da forma correta. Não pode ser excessivo, né? Isso prejudica a criança e também não pode ser deficiente. Então, a gente pode acompanhar essas etapas de crescimento e desenvolvimento associadas de uma forma simplificada pelo próprio cartão da criança, que apresenta os marcos de desenvolvimento infantil para cada faixa etária. Atividade fisiológica, a criança ela tem um reflexo de protusão da língua, então por isso é que parece que a criança não está aceitando o alimento, que ela não gostou da comidinha. Tem uma baixa produção de amilase salivar e pancreática que dificulta a digestão de amido e isso gera então a recomendação de não oferecer farinhas então para a criança, mingau, antes de 6 meses. A gente sabe que no Brasil então nós temos essa dificuldade em algumas regiões. O organismo também tem uma incapacidade de sobrecarga renal e uma permeabilidade aumentada a proteínas heterólogas. Por conta disso, favorece muito a geração de alergias alimentares, principalmente pela introdução do leite de vaca, que é comum também para criança inadequada. Nós temos, então, a dificuldade de digestão do amido, que está ausente no recém-nascido e tem uma baixa atividade durante os primeiros 6 meses. A partir de 6 meses de vida, vai ocorrendo um aumento gradativo até ficar em níveis normais como o do adulto. Isso acontece em torno de 1 ano de idade. Como que, então, o recém-nascido consegue fazer uma digestão de amido? A digestão que ele consegue fazer ele é pequena e a gente suspeita que seja pelo auxílio da enzima glicoamilase, que consegue tirar então, uma glicose da extremidade não redutora então, da glicose. Consegue digerir de 10 a 25 gramas de amido por dia, em média. O amido na alimentação do recém-nascido gera cólicas. Como que nós caracterizamos, então, a alimentação no Brasil hoje? Então, nós temos muitos casos de desmame precoce das crianças, introdução do leite de vaca sem modificações e a utilização universal de açúcar. Por que nós temos o desmame precoce? Muitas vezes as mães relatam que o mamilo está machucado, que o leite empedrou, que foi parando de amamentar, que o leite está fraco, que o leite secou. Então, nós temos que observar se a pega da criança está boa para não deixar esse mamilo ficar machucado. Em caso do mamilo ficar machucado, a mãe vai tender a parar de dar aquele peito e vai dar só no outro. O que vai acontecer imediatamente após isso?
vai acontecer daquele peito, né, a palavra mais utilizada. Então ele vai empedrar, vai gerar uma infecção, vai gerar uma doença gestante. Se agravar muito o quadro, pode chegar a uma mastite e levar à necessidade cirúrgica. Então é importante algumas orientações para a gestante para não deixar chegar nesse ponto, né? Então, primeira recomendações que nós vamos dar: nunca utilizar a bolsa de água quente se a mama estiver empedrada. Por quê? Ou bolsa de água quente ou o banho quente. Porque na hora dá um alívio, mas o efeito rebote é o contrário, ele estimula a produção de leite ainda maior. Então nós já temos que prever isso, ensinar isso para a gestante durante a gestação, não deixar chegar lá na frente para dar essa orientação. Então sempre bolsa de água com gelo estão sendo geradas, fazer amassar essa mama e voltar a dar o leite nesse peito também. Se ela ficar dando só um peito para a criança, vai dar também uma diferença de tamanho no volume da mama ao final do processo de lactação, então não é adequado também. Além desses fatores, é comum ainda na alimentação no Brasil, de crianças, o culto ao excesso de peso. Nós consideramos as crianças gordinhas, rechonchudas, mais bonitinhas, né? Parece que são mais saudáveis, mas na verdade não é isso. A introdução de alimentos complementares muitas vezes é inadequada, são alimentos muito pouco saudáveis, uma alimentação muito industrializada, com muitos conservantes, corantes, com baixa fonte de ferro. Já tive muitas mães que, durante as consultas, criança com 1 ano, a mãe estava tão estressada, ela falava, não, ela vai engasgar, ela não dá conta de comer, né? Enquanto a gente vê aí bebezinhos de 7 meses comendo carne tranquilamente. Então, a ansiedade, a falta de sabedoria mesmo no lidar com a alimentação da criança vai gerando um atraso nessa introdução de carnes. E a gente tem crianças que não consomem carne porque não foi introduzido no momento adequado. E temos também a dificuldade na transição do sólido para o líquido. A mãe vai tentando, muitas vezes, bate a dieta, a alimentação no liquidificador e vai dando, ou dá uma papinha muito amassada para crianças já maiores, que não tem necessidade, por conta desse medo, desse risco comum da gente encontrar no Brasil. Bom, o Departamento de Nutrologia da Organização Mundial de Saúde considera que o leite materno deve ser realmente exclusivo até os 6 meses de idade. A partir daí, que deve-se manter o aleitamento materno, mas introduzir os alimentos complementares. A partir daí, o leite materno não é suficiente. Bom, o que é o aleitamento materno exclusivo considerado pelo OMS? Exclusivo sem água, sem líquido, sem chazinho, sem nada. Exceto xarope, vitamina, minerais, medicamentos que forem prescritos, então, para alguma situação específica. Nós temos outras nomenclaturas que caracterizam, por exemplo, o aleitamento materno predominante, que seria o leite materno associado com bebidas, chazinho, suco, etc. E o aleitamento materno já é o leite materno acrescido de qualquer outro tipo de alimento, inclusive o leite não humano. Quando que deve ser introduzido, iniciado o aleitamento materno? Logo após o parto, imediatamente, em livre demanda, sem horário pré-fixado, estando a mãe em boas condições, o bebê também, o recém-nascido, né? E conseguindo fazer essa sucção adequada. Então, já deve começar imediatamente após o parto. A criança, ela nasce com algumas reservas no cordão umbilical, então ela tem um período ali na sala de parto. Nós temos, por outro lado, algumas contraindicações ao aleitamento materno. Quais são essas contraindicações? A mãe que tem alguma infecção viral, no trabalho, no material escrito de vocês, detalha qual é a conduta na alimentação. Nós temos algumas drogas que talvez sejam necessárias para a mãe utilizar, que são incompatíveis com a amamentação, e algumas outras que têm efeito desconhecido no lactente, que devem ser usadas com cuidado. Algumas outras drogas, elas exigem uma suspensão temporária da amamentação, e nesse caso a gente pode promover o processo de relactação após o uso desse medicamento. De acordo com essas necessidades que a gente percebe, então, de introdução de oferta apenas do leite materno exclusivamente para a criança, vamos ver como que estão os dados aqui no Brasil de aleitamento materno exclusivo. São dados do Ministério da Saúde, que a gente pode ver aqui no nosso slide, publicados em 2008. Bom, essa figura da segunda pesquisa de prevalência de aleitamento materno das capitais brasileiras e do Distrito Federal mostram que a mediana em dias da alimentação do aleitamento materno exclusivo no Brasil são 54 dias. Então, um período muito curto, né, tendo em vista que nós gostaríamos que atingissem 6 meses. A Fortaleza, Maceió, Salvador.
Nós temos índices melhorados aí, em comparação com as outras capitais, em Belém, Florianópolis, Campo Grande, no próprio Distrito Federal. Essa outra figura, apresentada no slide, nos mostra a duração mediana do aleitamento materno. Então, independente de ter outro tipo de alimentação associada ou não. Nas crianças, então, no Brasil, no ano de 2008. E nós verificamos uma mediana de 341 dias, aproximadamente, para o Brasil, sendo que Macapá, São Luís, Teresina e Belém mantêm por muito mais tempo esse aleitamento materno do que capitais como São Paulo, Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte, por exemplo. Bom, esses dados nos mostram que é preocupante esse conteúdo de aleitamento materno durante a infância. Até lá!